TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Rosina de Azevedo, este domingo trouxe uma novidade para vocês. Vocês já ouviram falar de bruxismo? Não bruxismo do dia 31, que já passou, daquela festa das bruxas. Bruxismo. O que é? Você sabe o que é isso? Vamos bater um papo sobre isso hoje no Rosina de Azevedo. Mas antes, eu tenho que lembrar vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes, Três Rios e Paraíba do Sul, além da querida cidade de Petrópolis. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelas redes sociais. Você acompanha pelo site da TV Correio da Manhã, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube da TV Correio da Manhã. E se você quiser participar, dar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp para o meu celular, se identificando sempre, para eu não achar que é golpe. E o meu DDD é 24, celular 992-950031. E eu conto com a sua participação e a sua audiência sempre. Então vamos lá, a pergunta inicial de hoje foi se você sabe o que é bruxismo. E eu trouxe aqui para bater papo conosco e para a gente tirar essa dúvida e esclarecer, a dentista que trabalha especializada nessa área de implantodontia, para eu falar certo tem que falar devagar, e que trata dessa questão do bruxismo, Cláudia Schiffler. Cláudia, muito obrigada. É um prazer muito grande recebê-la aqui e eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade por vir esclarecer esses detalhes de saúde bucal para a minha audiência. Muito obrigada, Rosina, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu espero poder tirar todas as dúvidas. Então vamos começar esclarecendo o que é bruxismo. Então, o bruxismo é uma condição de apertamento dentário ou ranger dos dentes. Ela está muito associada ao estresse, é involuntário. Geralmente, os pacientes fazem o bruxismo durante o sono e alguns fazem durante o dia também. É como se comprimisse aqui e apertasse sem você controlar? Exatamente, durante o sono e pode ser durante a vigília também, a gente acordado. O apertamento é tão intenso que ele provoca consequências bastante significativas, bem graves. Pode quebrar um dente? Exato. Algumas pessoas, elas acabam desgastando por completo os dentes. O dente chega a ficar a 1/3 do tamanho, ele diminui muito. Então, isso envolve toda a arcada. E o pior de tudo é que você pode ter outras consequências. Você pode prejudicar os dentes. Você estressa a musculatura também, essa musculatura da face. Você tem fortes dores, principalmente na região temporal, dessa musculatura que também, desse apertamento, vai causando a miosite. Em alguns casos pode ter até osteoartrite nessa articulação aqui, que é a articulação temporomandibular. Que é que permite um movimento de abrir e fechar. Fechamento. Então, muitas pessoas acabam até entrando em outras patologias de ATM por conta desse apertamento. Então, assim, é muito importante você diagnosticar isso cedo para poder tratar. E como é feito isso? Na verdade, o bruxismo ele não tem tratamento, ele tem controle. Entendi. Eu me lembro uma fase da minha vida que eu estava muito estressada. Sim. Você falou do estresse, eu me lembrei disso, que eu tive uma queda. Caiu o queixo, né? Que a gente fala que cai o queixo. Sim. Aí fui a um dentista, tirei toda a radiografia, ele falou que estava desgastado. E eu me lembro de, às vezes, à noite acordar trincando os dentes. Exatamente.
essa pressão é tão grande que você estressa a musculatura, o masséter, o temporal, e nessa articulação, em alguns casos, você tem até o desgaste ósseo. Então, isso causa dores terríveis. As pessoas podem ter cefaleias, dores de cabeça, levantar com essa musculatura super cansada, sabe? Você levanta às vezes, está sentindo um incômodo, mas não consegue dizer exatamente onde é. Eles relatam que é uma dor assim nas bochechas, pode ser a dor reflexa já na articulação. Então é muito importante você diagnosticar cedo para você começar a tratar. Na verdade, o bruxismo, o que a gente faz? A gente confecciona uma plaquinha de acrílico para proteger os dentes. Então o paciente vai dormir com essa plaquinha, essa pressão vai ser distribuída e principalmente ele tem que lembrar que ele não pode ficar apertando os dentes. Tem alguns casos que a gente indica fisioterapia, muito importante também. O fisioterapeuta atua muito na resolução desses problemas. Eu não sabia, exato. Novidade. O fisioterapeuta tem um papel fundamental no tratamento também e aplicação de laser também para diminuir a inflamação, edema, isso já nos casos mais avançados, graves, mais exato, sérios. Que atingiu a articulação. Mas o paciente inicial, que está com aquele pequeno desgaste no dente, começou a apertar, o tratamento é esse aqui. É usar a placa, dormir de placa para proteger mesmo, para proteção. Entendi. E você mandou um videozinho. Mandei. O que tem nesse videozinho? A gente pode passar esse vídeo? Vamos ver o videozinho que a Cláudia mandou. Esse é um caso de um paciente severo. Ele teve um desgaste severo dos dentes, ele comprometeu toda a arcada. Aí eu fiz os dentes dele todo em resina, recuperando essa altura da mordida, fiz um teste e depois cimentei sobre os dentes dele. E você pode perceber ali naquela imagem que, inclusive, ele quebrou uma das raízes. Ali onde está faltando o dentinho, ali é um implante que eu coloquei e agora a gente está aguardando cicatrizar para a gente poder dar sequência ao tratamento. Então ele perdeu mais de 70% da altura dentária, a mordida encurtou, então a gente teve que trabalhar nesse sentido, levantar de novo, recuperar a mordida, a altura, né, recuperar a função. E a gente fez esse trabalho todo esculpindo mesmo a mão, eu esculpi os dentes um por um, foi um trabalho bem trabalhoso. Depois fiz a cimentação e agora ele vai entrar nessa fase de manutenção, vai entrar uma placa. Você mandou também 3 fotos. Exato. Então, essas fotos aí... Uma de cada vez a gente vai olhar enquanto você explica. Então, essa é a guia cirúrgica desse cliente. Ele apertou tanto os dentes, se você olhar nessa imagem, os dentes estão sem formato, eles estão na metade do tamanho. Então, durante o planejamento, eu fiz uma cirurgia guiada nele de implante, porque ele perdeu uma raiz, de tanto ele apertar, ele quebrou um dos dentes. Então, foi feita uma cirurgia guiada. O que é isso? Falar um pouco agora da tecnologia envolvida, né? A odontologia, ela está passando por uma transição. A odontologia manual está passando para digital. Então, hoje a gente está trabalhando com uma mescla, a parte manual, que é super importante, que vai ter sempre o seu valor, o trabalho personalizado para cada cliente, super importante. Não é produção em série. Não é em série, é individualizado, mas a gente tem o advento da tecnologia agora que ajuda, está facilitando o nosso trabalho. Quer dizer, torna o trabalho mais preciso, mais perfeito e o sorriso, a pessoa que vê o sorriso de quem teve esse tratamento não percebe que não é natural. Exatamente. A gente tão procura perfeito que fica. Copiar a natureza. E o mais legal disso tudo, que me encanta, é que eu já sou implantodontista há mais de 15 anos. E no início as cirurgias eram mais longas, trabalhosas. Você demandava de abrir retalhos longos, cirurgias que demoravam. Então tinha um pós-operatório que incomodava um pouco. Hoje em dia essas cirurgias estão muito simples, com o advento da tecnologia. Você opera o cliente primeiro no ambiente virtual. Então você primeiro faz os exames para ver a base óssea, uma tomografia, e faz a digitalização da boca. Então a gente primeiro opera no computador, Rosina.
É muito bacana. Você simula toda a cirurgia no computador. Faz um simulado igual o piloto de avião. Isso. Primeiro treina o voo. Exato. Antes de entrar no avião e levantar. Exato. Então a tecnologia é muito legal para isso. Muito bom, muito bom. Então hoje a gente está fazendo cirurgia em pessoas mais velhas que antes ficavam com receio, porque agora o pós-operatório é mínimo e muito preciso. Então isso serve para quem perde os dentes também e não coloca mais aquela dentadura que sai e entra comida, se tira toda hora. Não precisa mais, não precisa mais. Eu me lembro que minha avó guardava os dentes no copinho com água. Não precisa mais disso. Porque hoje você tem solução para a perda de um dente, que às vezes a pessoa com bruxismo, ela aperta tanto que ela quebra os dentes. Isso é super comum. E é muito relacionado ao estresse. Então o que eu percebi... durante a pandemia, esses casos aumentaram muito. E na nossa cidade nós vivemos alguns episódios traumáticos. Então as pessoas... Não foi só a pandemia. Não foi só a pandemia. Nós tivemos enchentes, enfim. Então a população muito estressada. Então o número de casos de pacientes com dentes quebrados, né? Tendo que, ou até mesmo quebrou o dente, faz uma extração, resolve, uma restauração para resolver, uma coisa simples, mas eu tive muitos casos de pessoas perdendo um dente porque partiram a raiz, por causa desse estresse, desse apertamento. Outra coisa que eu acho interessante falar também, os jovens gostam muito de ir para a academia e fazer exercícios de força, né? O crossfit, é super legal ir para a academia, mas você aperta muito quando você está puxando peso. Então, eu acho bacana assim, vai fazer, mas tenha sempre em mente, vou tentar não apertar, eu vou fazer meu protetor bucal, vou levar minha placa, vou tentar me controlar para não prejudicar a minha articulação, minha arcada. Acontece isso do cara fazendo força, quebrar um dente, apertar e quebrar, mesmo que ele não tenha... Ou tem um problema, o desgaste dentário, quebrar o dente apertando não, mas assim... Ao longo do tempo, você fazendo aquele apertamento, você pode ter consequências. Uma inflamação da musculatura que está trabalhando em excesso, né? Como se você estivesse usando demais aquela musculatura desnecessariamente, ela vai ficar cansada. E ela vai responder com uma miosite, que é uma né? Uma inflamação, né? Uma inflamação, isso gera dor, né? Então a gente tem que tentar se policiar. Porque a nossa vida é muito agitada, né? A gente quer fazer mil coisas em 24 horas, a gente tem que dar conta de trabalho, de filho, de faculdade, uma série de coisas. Então todo mundo, né, tem que se policiar, né? Eu falei que eu tive essa fase aí de excesso de estresse, depois que eu resolvi o problema, eu nunca mais eu tive nada. E nem caiu o queixo mais. Exato. Aí quando você falou do estresse, eu me lembrei desse período que eu precisei, que eu tive isso, essa sensação. Mas, Cláudia, eu vou pedir licença um instantinho, eu vou chamar o intervalo. Na volta, nós vamos continuar batendo papo com a Cláudia. Fica aí, que hoje o programa é todo dela. Volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil.
É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta agora nesse segundo bloco. Nós vamos bater um papo, já conversamos no primeiro bloco sobre bruxismo. E agora nós vamos dar continuidade, batendo papo com a Cláudia Schiffler, e ela vai falar um pouco sobre a questão do implante dentário nos casos de bruxismo, quando a pessoa quebra a raiz, perde um dente ou desgasta demais o dente. E, é claro, também nos outros casos onde esse tipo de intervenção é necessário. E, depois disso, nós vamos falar de saúde bucal. Fique conosco e vamos aprender um pouquinho como cuidar da saúde bucal. Cláudia, você trouxe um videozinho para explicar a questão do implante, como é feito com essa nova tecnologia, que eu achei o máximo ter um simulador para você primeiro fazer a cirurgia no computador para depois chegar de fato à boca do paciente. Então, isso é muito bacana. Então a gente faz essa simulação. Então esse dadinho é um QR Code e a gente tem toda a informação da cirurgia do paciente aqui. O paciente leva esse dadinho para casa e ele aponta o celular com o aplicativo e ele vê a cirurgia dele ali em tempo real. Ele vai rodando o dadinho e ele vai. E nessas imagens você pode ver a parte óssea, a tomografia ali, o implante colocado, o dente simulado e você vê aquele fiozinho vermelho, aquele é o nervo alveolar. Então é muito legal, Rosina, porque você vê as estruturas anatômicas importantes, então você simula desviando dessas estruturas e o mais bacana disso tudo é que depois que a gente faz essa simulação, a gente imprime a boca do cliente, tá? Essa aqui é a boquinha 3D e o mais legal é que a gente faz essa guia cirúrgica aqui, que é um gabarito para a gente fazer exatamente aquela posição que a gente escolheu. Tudo que a gente programou no software está aqui. Então a sequência vai ser feita toda aqui, as brocas vão ser passadas aqui, 3 brocas eu já coloco o implante. Então é na posição exata que você programou. Entendi. Não tem a questão do erro, não. Chega na hora, tem uma surpresa. Exato, não tem surpresa. Não tem surpresa. Não. Início, porque até se tiver a perda óssea, não tiver osso suficiente para colocar, você consegue ver antes de chegar à boca do paciente. Você já planeja antes uma cirurgia de enxerto. Entendi. E o mais legal disso é que você não precisa abrir o retalho, não tem incisão, né? Não tem incisão, não tem corte e também geralmente não tem ponto. Alguns casos, um pontinho quando tem extração do dente. Então agora não tem mais corte? Não. E veja bem, não são todos os casos que a gente pode aplicar essa técnica, mas a maioria. Vamos supor, um caso que você tem que fazer primeiro um enxerto. Aí você primeiro tem que abrir, colocar o osso, fazer todo o procedimento, fechar, aguardar os meses para depois cicatrizar, para depois você entrar numa cirurgia dessa. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho muito legal, acho que tem que informar as pessoas, assim, quem pode fazer implante? Bom, qualquer pessoa que tenha perdido um dente, tem indicação, ou que teve um dente que não tem mais jeito, o tratamento de canal já fez uma vez, uma segunda e não consegue mais.
E o mais importante, a gente faz todo esse tratamento associado ao médico também. É muito importante você checar a saúde do seu cliente, ver ele como um todo, um ser humano por inteiro, que tem alguns lugares... Não é só parte, não, né? Porque você vai fazer uma cirurgia, então você tem que ter um hemograma completo, coagulograma, você tem que entrar em contato com o médico, fazer um risco cirúrgico, tudo como manda o figurino. Para não chegar na hora ter o risco de uma hemorragia, Exatamente. ou uma cicatrização que não acontece no tempo devido, é isso mesmo. uma infecção. Isso, a gente tenta se cercar de tudo. E outra coisa que me pergunta, doutora, eu tenho diabetes, eu posso fazer? Eu tenho pressão alta, eu posso fazer? Olha, você pode fazer, desde que esteja controlado. Muitas pessoas chegam no meu consultório e não sabem que tem pressão alta. Eles vão descobrir na hora que eu vou fazer o exame, na hora que eu... Pô, mas eu não sou hipertensa, Cláudia. Eu falei, olha, infelizmente... Você mas não é tem a síndrome do jaleco branco? Também, gente, também acontece muito. As pessoas, eu acho que no passado, né, o tratamento era muito diferente, era mais complicado. Então, a gente pega pessoas que têm muito medo mesmo. Chega a te ver já paramentada de jaleco, ela já tá com medo. Porque eu vou falar por mim. Eu chego na farmácia, porque de vez em quando eu vejo, procuro ver, aferir a pressão, tá tudo ok, tá lá o farmacêutico, eu tô indo lá, não tô sentindo nada, eu tô vendo, tá 12/8, Sim. 11/7, meu normal. Tranquilo. Aí outro dia eu cheguei no posto para marcar uma consulta, tava 14/9. Sim, pelo simples fato de estar no posto e saber que vai fazer uma consulta, é ansiedade, um fator que a gente não controla. Eu ia fazer o eletro. No eletro não deu nada. Exato. Mas isso a gente também, muitas vezes a gente na hora H não faz o procedimento. Se a pessoa não tiver legal, tiver com a pressão alta, a gente aborta. Primeiro a gente tenta uma medicação. A gente pode até fazer uma medicação para baixar a pressão, ou o que eu gosto muito de fazer é dar um remedinho para acalmar, a base de maracujá, ligo a televisão, toma um cafezinho, uma água gelada, relaxa e assim vai. Mas é muito importante o acompanhamento médico. Nenhuma cirurgia deve ser feita sem exames laboratoriais, sem uma consulta médica, né, uma avaliação. Porque às vezes você pega uma pessoa que é diabética e ela não sabe. Imagina você tirar um dente de uma pessoa que tem diabetes, o açúcar é alto, e você pode fazer uma extração ali e olha o dano que você vai causar. Não cicatriza. E não cicatriza. Então é muito importante. Ah, Cláudia, que chato, tem que fazer. Gente, tem. E o que não só para o implante. Assim, dentro da sua área, o que você considera um diabetes controlado? Porque às vezes a audiência acha, eu todo dia de manhã estou lá medindo, aí meu açúcar está abaixo de 120. O que é um diabetes controlado? Olha, uma pessoa com diabetes 300, 400, ela não pode realizar uma cirurgia. Tá. O que a gente faz? Naquele momento não pode. A gente encaminha para o endócrino e pede um acompanhamento. Quando essa taxa normalizar, tiver entre 100, abaixo de 100, até um pouquinho, 110, tudo bem, tudo ok. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Até para uma extração comum, gente. É super importante, tá? E assim, a gente gosta de fazer a aferição da pressão até para os procedimentos simples. Durante as cirurgias, é diferente. A pessoa é monitorada o tempo todo, para você não ter intercorrências, né? A gente procura se cercar de todos os cuidados, né? Toma uma medicação prévia de antibióticos. É porque a pessoa fica nervosa. Fica. Para fazer uma restauração já rola Ela fica nervosa. Aquele eu tô falando por mim, gente. Eu fico nervosa. Chegou no dentista, já era. A gente tenta minimizar. A pessoa chega, a sala de espera já tem a luz mais baixa, uma musiquinha mais branda, uma televisão ligada numa coisa legal, não é no jornal dando notícia punk o tempo inteiro, é mais relaxado e assim a consulta vai fluindo, né? Eu acho que até pegar aquela confiança, e antigamente também aqueles motores que faziam muito barulho, né? Hoje em dia não é mais assim, o motor é elétrico, não tem aquele barulho, então você já relaxa mais, né? Não, e mão pesada, né? Porque exato. Eu me lembro do meu dentista de criança, e olha que eu não fui uma criança de ter excesso de cárie, não.
nem na vida adulta. Sempre tive muito pouca Sim. cárie. Não sei porquê, mas eu sei que as minhas raízes são do tempo de neandertais, né, que vão lá em cima. Mas eu tinha medo, porque era uma agulha enorme, a mão pesada, eu tinha um pavor. A gente De tenta criança minimizar. eu tinha um pavor. Então eu sei que eu fico nervosa. Agora, Cláudia, você estava comentando comigo que tem, além desse cuidado com o estresse que afeta toda essa questão da anatomia no dormir e tudo, Sim. não sei se é anatomia, ergometria, eu acho que seria, né? A mordida, né? Sim. O fechar, o Tem respirar. pessoas que não é nem esse perfil, tem várias condições que levam, né, que a pessoa pode ter o bruxismo. Às vezes ela é calma, mas ela faz o bruxismo também. Entendi. Tem fatores genéticos envolvidos, mas o que eu vejo, o que acontece mais é durante o estresse. A pessoa está passando por um problema difícil, ela vai apertar. Então, aí agora eu quero que fale, que eu acho que é muito importante nós tomarmos cuidado com a questão da saúde Sim. bucal. O cuidado com os dentes para evitar cárie ou outras coisas, o cuidado com essa perda óssea que vai dar inflamações lá dentro, que às vezes você não tem cárie Sim. nenhuma, o dente está Tem bonzinho, perda óssea. mas você perde o osso, o dente cai. Exatamente. Isso ocorre pelo seguinte, o que tem que ser feito é a escovação. Pelo menos 3 vezes por dia e o uso do fio dental, tá? E assim, o grande problema é que as pessoas às vezes não têm a destreza, não sabem a técnica correta. Então acaba até escovam, mas deixam ainda restos alimentares e deixam placa bacteriana ali, isso vai calcificando. E esses cálculos, se você não remover, que geralmente é feito no dentista, pelo menos faz de a 6, limpeza, você faz a limpeza de 6 em 6, esses cálculos vão inflamando a sua gengiva. E aí vai causar a perda óssea. E à medida que essa doença vai evoluindo, as bolsas vão aumentando e a pessoa não consegue só com a simples escovação fazer essa limpeza. Então é muito importante o acompanhamento, um dentista para fazer as limpezas, raspagem, um periodontista, não pode levar essa perda óssea. E o paciente às vezes tem os dentes bonitinhos, mas está com uma perda óssea tremenda e aí começa a ter a mobilidade dos dentes. Pode perder até todos os dentes por causa dessa mobilidade devido a essa perda óssea. Então é muito a mobilidade importante. é o dente ficar mole, igual o dente de leite de criança. Porque perde osso, para cair. Ele não tem mais Aí o aquele dente suporte. Cai, o dente cai. Então é isso. E a gente estava comentando das escovas, né? Qual a escova melhor? Uma escova macia, que tenha a cabeça pequena, que consiga alcançar todas as regiões da boca, principalmente lá atrás. Se for uma escova muito grande, você não consegue. E o que eu acho muito interessante é a escova elétrica, gente. Ela ajuda muito. Se você fizer igual eles recomendam, fazer todo dia escovação durante 2 minutos, algumas prometem retirar até 500% a mais de placa. É muito legal. Porque quando a pessoa não tem a destreza manual para fazer, ou às vezes não tem a paciência, né? Pega uma escova elétrica e ela está fazendo por você. Você pode estar fazendo outra coisa, tá assistindo alguma coisa na TV, no celular, e tá lá com a sua escova, tá fazendo a escovação. A escova está trabalhando. Ela tá trabalhando para você. Por você. Então, eu acho muito interessante. E usar o fio dental. Né? Então, entenderam, né, gente? Boa escovação e fio dental. Isso. É fundamental. O nosso tempo é curtinho, Cláudia, nosso tempo já acabou. Que pena. E, infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Eu agradeço muito a sua presença. Foi muito elucidativo. Agora, ninguém mais vai confundir bruxismo com o Dia das Bruxas. É isso aí. Né? Gente, tá bom, gente, obrigado pela sua audiência e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.